Olá, tudo tranquilo? Aqui é Richard. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância das árvores nas cidades. Existem vários motivos para a gente ter árvores na calçada e árvores ao redor da cidade, e aqui eu vou explicar cada um deles, inclusive indicar aqui quais são as melhores espécies e quais não são tão boas assim. Então vamos lá. Primeira coisa, até um pouco óbvia, que a gente já sabe, é a sombra. A sombra, ela diminui um pouco o calor urbano por vários motivos. O primeiro deles é porque ela impede do sol bater na nossa cabeça, literalmente. O segundo é que as árvores, elas absorvem essa energia do sol e transformam isso em energia através da fotossíntese. Então, tecnicamente, elas tiram um pouco do calor que iria incidir nas pedras, no asfalto, nas construções. Outra coisa que as árvores fazem, que é importante para manter a temperatura do ambiente agradável, é que elas bombeiam água. Elas puxam água debaixo do solo pelas raízes e devolvem para o ar ali pelas folhas delas. Isso faz com que essa circulação de água refresque, especialmente as calçadas. Ainda sobre esse fato das plantas bombearem a água que está embaixo da terra para o ar, isso ajuda a manter a temperatura e umidade do ar constantes, o que deixa o ambiente mais agradável e mais saudável para quem está morando na cidade, especialmente em cidades muito secas. Outra coisa que arquitetonicamente é muito discutida hoje em dia é o processo de biofilia. É um nome muito feio para uma coisa muito simples, que é o fato da gente se sentir à vontade, se sentir mais feliz em um ambiente em que tem área verde. Isso se dá pelo princípio da nossa evolução mesmo, onde a gente sentiu uma sensação de segurança ao estar próximos de árvores, porque elas dão a sensação de alimento iminente, porque elas produzem frutas, algumas folhas a gente pode comer. Então isso tudo está muito relacionado ao nosso subconsciente. As árvores e as plantas, elas nos trazem mais tranquilidade. É por isso que é muito mais relaxante tu dar uma volta no parque do que dar uma volta no centro da cidade. Agora, uma coisa muito importante que é pouquíssimo discutida, que as árvores, elas evitam enxurradas. Quando a chuva cai, boa parte da água vai ficar presa nas folhas e vai demorar até chegar ao chão. E se a gente considerar todas as árvores que estão ao nosso redor, a gente vai ver que esse volume de água é gigantesco. Então elas atrasam a velocidade da chuva na terra. Além do que, fisicamente, elas impedem de criar uma corrente. A água não consegue passar tão rápido por meio daquelas árvores quanto ela passaria aqui pela calçada, por exemplo. Então as árvores, elas evitam enxurradas. Ainda sobre esse assunto, nas cidades, as árvores, elas evitam desbarrancamento. É muito mais fácil de uma encosta que não tem árvore nenhuma desabar do que uma encosta que esteja cheia de árvores, porque as raízes seguram o local, além daquilo que eu acabei de te falar, que elas impedem da água chegar tão rápido no solo. E mesmo que a água chegue no solo, a árvore vai secar um pouquinho esse solo, porque ela bombeia a água para a atmosfera de novo. Então aqui, por exemplo, tá sem árvore nenhuma na calçada, eu tô fritando no calor. Mas agora falando sobre árvores que são boas e que são ruins para estarem nas cidades, as árvores boas são aquelas que não perdem folhas. As palmeiras são as melhores, porque elas prestam todos esses serviços ambientais que eu falei para ti, e as folhas dela demoram para cair, e quando elas caem a gente consegue ver, e elas são gigantes, são folhas bem grandes que não vão entupir ralos, não vão sujar a calçada, vão dar pouquíssima manutenção. Por outro lado, árvores que não são tão boas são aquelas que produzem frutas pequenas, como o jambolão, a acerola, por exemplo, porque as frutas caem no chão e elas sujam tudo, mancham as coisas e elas deixam a calçada lisa e alguém pode escorregar e se machucar. O mesmo vale para o ipê, que é uma árvore muito bonita e tem uma madeira de excelente qualidade, só que na época da floração, as flores caem no chão em uma quantidade gigantesca e elas acabam deixando o chão super liso e pode gerar acidentes. Então, frutíferas a gente tem que ter muito cuidado em quais que a gente vai colocar na cidade, tá? O pé de manga, o pé de abacate também são perigosos, porque se a árvore tem mais de 3 ou 4 metros, a fruta quando cai pode amassar um carro ou machucar uma pessoa. Bom, acho que deu para ter uma ideia aí da importância das árvores nas cidades, né? Se tu tem alguma dúvida, tu já sabe, tu pode me chamar aqui no WhatsApp, tá? Um abraço, até o próximo. Ó, e pelo visto aqui, ó, a cidade está de aniversário, eu nem sabia. Parabéns, Rodeio, pelos seus 87 anos.